Hoje iremos acompanhar a história de Ars Lovent, que renasceu como filho de um nobre que governa um pequeno domínio e não era particularmente forte, mas possuía uma habilidade única de avaliação e graças a ela ele consegue enxergar as habilidades e status das pessoas. E ele vai usar esta habilidade para embarcar em uma jornada para encontrar os talentos ocultos ao seu redor para que possa elevar seu domínio fraco a um novo patamar, desbravando os limites do mundo. E já aproveita para se inscrever no canal para não perder essa nova temporada. E não esquece de curtir e comentar bastante pra adquirir sua habilidade roubada e também ajudar o tio Nez a continuar fazendo vídeo, né? Mas bora pro anime! No início, o continente Summerfort era dividido em 7 reinos, mas com o tempo, Ansel absorveu todos e se tornou Summerfort. No ano de 212, um garotinho dava adeus ao seu pai, que era um homem incrível e o ensinou diversas coisas, mas agora ele seria o novo mestre da casa Lovent. E vamos voltar um pouco no tempo e uma parada... a parada cardíaca... Nossa, essa foi horrível. Mas voltando, onde um homem acabara de perder a vida e ao acordar ele se depara com uma mulher e se pergunta se estava em um hospital, mas acha estranho quando percebe que tinha um cachorro voador no lugar. Então uma maid entra no quarto e diz que o filho da outra mulher era realmente adorável. E foi neste momento que o nosso protagonista viu seu reflexo em uma bandeja e percebeu que se tornou um bebê que nasceu no ano 200, em Lamberg. E 3 anos depois vemos Ars estudando enquanto pensava que reencarnou como alguém chamado Ars Lovent, e desde que começou a ler e escrever, ele aprendeu muito sobre este novo mundo, já que nasceu no Império Summerfort, que governava o continente e tinha certeza que não estava mais na Terra, já que nunca tinha visto um mapa assim. E aliás, também existia uma coisa chamada magia e permitia conjurar fenômenos misteriosos, igual aos jogos, e ele nasceu na família Lovent, uma família de nobres que administravam uma pequena região chamada Lamberg, e ele estava feliz por ter reencarnado e acabou descobrindo que possuía um poder que mais ninguém possuía. E certo dia ele vai até os soldados para observar o treinamento e nota um lanceiro que estava levando a pior e pensa sobre sua habilidade chamada avaliação. E ao usar no lanceiro ele consegue ver suas estatísticas e percebe que seu nível como arqueiro era de rank B. Então vai até o homem e pergunta se ele já tinha usado um arco antes, mas o soldado responde que essa seria uma arma para covardes, mas Ars insiste porque com certeza ele iria se dar bem com um arco. E os outros soldados o convencem a tentar e sugerem que ele chegue mais perto do alvo, já que era sua primeira vez. Mas Ars diz que não tinha problema e o homem acerta quase no centro do alvo, deixando todos impressionados. Eles até imaginam que seria sorte, mas ao disparar outras vezes ele continua acertando no centro e todos recomendam que ele se torne um arqueiro, afinal era péssimo com a lança. E ele diz que o arco nem era tão ruim assim, afinal valia tudo na guerra. E um soldado pergunta ao jovem mestre como ele sabia que Milais tinha talento com o arco, deixando Ars nervoso, porque ninguém acreditaria que ele consegue enxergar números que representavam suas habilidades, então decide dizer que foi instinto, o que todos acreditam, enquanto ele pensava que essa habilidade era real, mas por algum motivo ele não conseguiu usá-la nele mesmo, o que era uma pena, embora ele tenha medo do que poderia ver. E no jantar o pai de Ars dizia que falaram que ele descobriu o talento de Milais com um arco, e ele pensa que esse era seu pai neste novo mundo e sempre parecia estar um pouco irritado, o que era um pouco assustador, mas era um homem incrível que passou de fazendeiro a nobre usando suas habilidades marciais e suas estatísticas de proeza eram tão altas que ele poderia derrotar facilmente 10 homens sozinho, e seu pai diz que queria que ele aprimorasse esse seu instinto, já que um dia se tornaria o senhor destas terras, e a capacidade de identificar os dons dos outros era um talento importante para um lorde. E Ars concorda, então seu pai oferece sua própria comida para que ele se torne mais forte e cresça mais rápido, deixando Ars muito feliz. E desde aquele dia, Ars estudou cada vez mais sobre o Império e percebeu o futuro que tinha pela frente, que não era nada brilhante, já que alguns governantes eram corruptos e a revolta dos camponeses estava eclodindo por toda parte e vários nobres estavam melhorando suas seguranças para barrar as revoltas, já que a nação
nação continuava um caos, e ele tinha medo que o Império caia caso nada mude, o que levaria a uma guerra. E se isso acontecer, ele deveria assumir seu posto como Lorde e liderar suas forças na batalha. E se pergunta se alguém como ele realmente poderia manter o povo de Lamberg seguro, mas ele estava decidido a fazer de tudo para proteger esse povo que sempre foi gentil com ele. E se lembra das palavras de seu pai sobre a capacidade de distinguir os dons dos outros ser um talento importante para um Lorde. Então ele vai até a cidade e usa sua habilidade a avaliar, mas não encontra alguém com status elevados e seus olhos começam a ficar cansados. Depois de usar sua habilidade tantas vezes, mas ele acaba vendo uma mulher expulsando um homem de sua loja, porque jamais venderia algo a alguém como ele. E Ars nota que ele não se parecia com as pessoas dali, e escuta alguns comentários sobre aquele homem ser um Malca, o que o tornava nojento e ninguém deveria chegar perto daquilo. E Ars se lembra que os Malcanos eram um grupo de pessoas que veio do outro lado do mar e a maioria foi trazido à força como servos. Mas ele decide se aproximar do rapaz e oferece um pão, fazendo todos se perguntarem quem ajudaria um Malcano. E o rapaz aceita o pão e agradece por isso, e uma lágrima sai de seus olhos enquanto comia. E Ars decide usar sua habilidade e descobre que ele possuía status incríveis, sendo eles: liderança 87 de 99, proeza 70 de 90, ingenuidade 72 de 99, diplomacia 78 de 100, ambição 21, além de infantaria rank A, cavalaria S, magia C, naval D, aéreo C, arquearia A, construção S, forja A e por fim estrategista rank S, deixando Ars em frenesi com essas estatísticas e com certeza seria uma força a ser reconhecida no futuro. Então o homem o agradece e começa a ir embora, mas Ars o segue e ele avisa que ele não deveria segui-lo, senão os adultos ficariam bravos com ele. Mas Ars pergunta se ele gostaria de se tornar seu servo, deixando o homem surpreso, enquanto Ars pensava que queria usar sua avaliação para reunir os melhores e tornar seu domínio mais forte. E o homem pergunta se seria para fingir e Ars nega, e se apresenta como o filho do Lorde desta aldeia que podia sentir um grande talento nele, e por isso o queria como servo. E o homem pergunta como ele podia sentir isso, já que acabaram de se conhecer, e Ars responde que apenas sabia de certas coisas, e o homem fala que era grato por sua bondade, mas não queria lhe causar problemas, já que as pessoas não pensariam algo bom dele por acolher um Malcano. E Ars responde que ele não precisava se preocupar e daria um jeito nisso, mas o homem pede desculpas e se retira, e Ars pensa que talvez nunca mais encontre alguém com esses status, e corre atrás dele já que não poderia perdê-lo, e acaba ouvindo sua barriga roncando, então aproveita disso para dizer que eles tinham um chefe que poderia fazer toda a comida deliciosa que ele pudesse comer. E claro que isso convence o homem, que fica impressionado por ele realmente ser o filho do Lorde, e Ars diz que agora ele poderia comer tudo que quisesse, mas a empregado serve um prato diferente, já que não poderia servir a mesma comida que o mestre Ars comia, e o mordomo diz que ele só pôde entrar por conta do mestre Ars e pede que ele saia imediatamente após terminar a refeição. E Ars pensa sobre a discriminação que o povo malcano sofria e duvidava que poderia convencê-los a parar com isso, mas ele puxa sua cadeira para próximo do rapaz e diz que iriam comer juntos, e avisa a todos que esse homem era seu convidado de honra, deixando todos surpresos. Então eles pedem desculpas e servem a mesma comida pro rapaz, e ele começa a comer extremamente feliz. E Ars pergunta o motivo do rapaz chamado Rietz estar no vilarejo, e ele conta que fazia parte de um bando de mercenários que se desfez após muitos companheiros perderem a vida, e desde então ele tem vagado sem rumo e acabou parando neste lugar e não conseguiu mais se juntar a outros grupos, já que ninguém contrataria uma criança sem nenhuma conquista e estava em seu antigo grupo desde pequeno. E Ars diz que deve ter sido difícil para ele, mas o mordomo os interrompe e questiona se não estava na hora dele se despedir de seu convidado, mas Ars responde que não podia fazer isto, já que o trouxe para torná-lo seu servo, deixando o mordomo irritado, porque isso seria impossível e era para ele pensar no que o mestre Raven diria. Então Ars vai até seu pai, que diz que seria inaceitável ter um Malcano como servo e seria um ato ultrajante e tolo, mas Ars insiste e diz que Rietz Muses tinha talentos incríveis e estariam perdendo muito se não o tornassem servo. E Raven diz que os Malcanos eram extremamente inferiores aos Sumerfortianos, não me complicado, né? Voltando, e não possuíam nenhum talento incrível, e Ars pensa que até seu pai acreditava nessa
sabedoria convencional sobre os Malcanos, mas ele acreditava que esse homem se tornaria indispensável para o futuro de Lamberg, e diz que não sabia muito sobre os Malcanos, mas tinha certeza que Rietz tinha talentos divinos e se ele duvidasse, deveria testar suas habilidades. E seu pai questiona o que o fazia ter tanta certeza disto, e Ars responde que apenas sabia certas coisas. E Raven admite que ele reconheceu o talento de Milas com um arco, e Ars diz que assim como naquele dia, o seu instinto estava o dizendo que Rietz tinha talentos excepcionais, o que faz seu pai concordar em testá-lo. E se ele se provar talentoso, ele iria empregá-lo como soldado, deixando Ars muito feliz com a decisão, já que com certeza ele logo faria seu nome, e seu pai, que acreditava em meritocracia, iria promovê-lo. Então Raven fala sobre o teste, que seria simples e seria um duelo simulado entre os dois, e se Rietz vencer, seria aprovado, deixando Ars aflito e fala que Rietz tinha apenas 14 anos, e Raven tinha sido abençoado com habilidades divinas em batalha e não sabia se Rietz tinha alguma chance. Então seu pai questiona se ele não tinha dito que ele era talentoso, e Ars confirma, mas sabia a diferença na proeza dos dois, já que a de Rietz seria 70 de 90 e a de seu pai seria 94 de 95, e Raven diz que não iria lutar a sério e daria uma vantagem pra ele, deixando Ars esperançoso. Então Raven os chama pra outro lugar e Rietz pergunta o motivo de Ars estar lutando tanto pra ter um Malcano como servo, e se seria por pena, e Ars pergunta se ele não queria ser um servo da casa Lovent, e caso não queira, poderia dizer ao seu pai pra cancelar tudo isso, mas Rietz responde que não era isso, e a oferta de ser seu servo o deixava muito feliz e seria a melhor oferta que já recebeu em sua vida, mas isso parecia meio inacreditável, já que os Malcanos eram perseguidos onde fossem, e Ars admite que precisava dele e um dia se tornaria o Lorde destas terras, e quando esse momento chegar, ele queria que Rietz estivesse ao seu lado, o ajudando, deixando ele emocionado. E finalmente eles chegam no campo de treinamento e Raven se prepara e diz que se ele conseguisse acertar um golpe nele antes do tempo acabar, sairia vitorioso, e Ars pensa que com certeza o status de proeza de seu pai era o mais alto de todo o país, mas talvez ele tenha alguma chance, já que precisava acertar apenas um golpe. Então Raven pergunta o nome do rapaz que se apresenta, e Raven também se apresenta e pede que ele o mostre o que podia fazer e parte pro ataque, fazendo Rietz admitir que se não tivesse desviado, ele teria sido partido ao meio, mesmo sendo uma espada de madeira. Ele defende o próximo golpe e percebe que Raven era muito rápido, e eles continuam o duelo enquanto Ars pensava que não daria certo, já que seu pai era extremamente poderoso, e ele escuta os soldados comentando e se perguntando quem era esse Malcano, porque eles mal conseguiam segurar as espadas quando o mestre pegava leve com eles, mas aquele Malcano estava acompanhando o ritmo e Raven com certeza estaria se esforçando ao máximo, e ele acaba acertando um golpe em Rietz, e os soldados comentam que mesmo lutando dessa forma, ele jamais iria acertar um golpe no maior espadachim da terra. E Rietz se levanta com dificuldade, então Raven o avisa que ele tinha pouco tempo. Então Rietz olha pra Ars e se lembra dele dizendo que queria ele ao seu lado pra ajudá-lo e decidir com tudo que tinha, então ele não iria se conter, e acaba mudando completamente de expressão e parte pra cima de Raven, e desvia dele, que admite que ele não era tão ruim assim, mas o garoto usa o sal ao seu favor e dificulta a visão de Raven, e tenta acertar um golpe nele, mas Raven consegue segurar, deixando todos em frenesi. E em seguida, Raven diz que tinha acabado e Rietz nota que ainda tinha tempo, mas quando Raven se vira, eles notam que seu cabelo tinha sido cortado e o golpe pegou de raspão, e Raven anuncia sua vitória, e como prometido, ele o torna soldado, e Ars corre até ele pra parabenizá-lo e agradece seu pai, que admite que ele estava certo e ele sentiu o verdadeiro talento de Rietz com a espada, então com certeza ele se tornaria um espadachim de primeira classe, e a capacidade de Ars ver o talento das pessoas era real, e talvez ele tenha algum poder excepcional, e admite que estava preocupado como ele iria reagir na era caótica que estava por vir, mas ele ainda iria se tornar um grande homem e um nobre poderoso, ou até mesmo o
próprio imperador, mas ele dá risada e diz que estava brincando, já que o trono era um objetivo muito alto para um lorde de um domínio pequeno, e se ele continuasse com o nome Lovent por mais uma geração seria o suficiente para ele. Enquanto isso, os soldados comemoravam com Rietes. Mas vamos pro dia seguinte, onde Ars dizia que soube que Rietes assumiu uma função de empregado além de soldado, e pede que ele não exagere, já que eram apenas um domínio pequeno, mas Rietes diz que ter alguém para servir era como um sonho para ele, e provavelmente ele teria perdido a vida nas ruas se não fosse por Ars, e não sabia como agradecê-lo, então ele promete que passaria o resto de sua vida pagando essa dívida, e Ars diz que estava contando com ele, e assim se deu início à sua busca para construir o domínio mais forte. Liderança, proeza, inventividade, diplomacia e, por fim, ambição. Esses eram alguns dos talentos que Ars conseguia reconhecer com sua habilidade de avaliação, e seu pai acreditava que sua habilidade era importante para um senhor das terras e para sobreviver à guerra que estava se aproximando. E depois de alguns dias, todos começaram a aceitar Rietes, que sempre estava ao lado de Ars e não estava participando das guerras, e graças à educação que estava recebendo, a sua inventibilidade estava aumentando bastante e se tornou um dos mais inteligentes da casa Lovent. Mais tarde, Rietes chama Ars para estudarem juntos e explica que o continente Summerfort era dividido em 7 reinos que foram unificados por Ansel, que era um reino que ficava ao lado de um estreito do continente, e graças a isso conseguiu conduzir tratos marítimos com nações estrangeiras e acumulou poder que usou para invadir e conquistar os outros reinos. E com tudo sob seu poder, o rei de Ansel se declarou imperador e nomeou a nação como Império Summerfort há 203 anos atrás. Porém, o império entrou em crise agora que o atual soberano Bidoras XI, que tinha apenas 8 anos, estava no trono, já que o verdadeiro poder estava com seus subordinados que possuíam certas rivalidades que corroeram a autoridade centralizada. E com o declínio do controle do império, várias revoltas populacionais se iniciaram por toda parte, o que obrigou vários governantes locais a desafiarem a corte e reforçarem sua autonomia local. E faz Ars se lembrar que seu pai foi enviado para lidar com isso, mesmo sendo pequenos conflitos. Mas mesmo assim, um dia ainda teria um conflito maior e ele precisava estar preparado para isso, com pessoas talentosas ao seu lado, e pergunta onde Rietes achava que iria se iniciar uma grande guerra, e ele responde que seria na província de Messian, já que o atual governador Amador era um velho de saúde frágil que poderia perder a vida nos próximos anos, mas ele possuía 2 filhos e seria natural que o mais velho herde o trono, porém o mais novo tinha mais capacidade, o que gerou dúvidas em Amador sobre para quem deveria deixar o trono, e com certeza a guerra iria se iniciar caso ele não faça uma escolha antes de partir. E mesmo ao decidir, as chances da guerra acontecer ainda eram grandes, já que os 2 filhos desejavam o trono, o que deixa Ars aflito e curioso sobre qual lado seu pai escolheria, e Rietes diz que Raven acreditava que o mais velho devia ser o sucessor, porém ele não poderia decidir de que lado iria ficar, já que não serve ao governante de Missin diretamente, e sim a Canarre. Ars pensa que sua habilidade de avaliação iria ser útil na hora de escolher a quem apoiar, o que o deixa preocupado, já que apenas tinha recrutado Rietes até o momento, e se pergunta o que aconteceria se seu pai ficasse do lado perdedor, mas Rietes diz que de certa forma poderia ser uma oportunidade, já que um lorde mudaria de vida se mostrasse um bom desempenho em guerra, então deveriam ficar mais fortes para isso. E aliás, Ars não precisava se preocupar, já que ele estava ao seu lado e iria protegê-lo a todo custo, e sugere que eles recrutem as melhores pessoas, deixando Ars emocionado, e por isso ele decide que eles iriam atrás de novas pessoas hoje. Então os dois saem da mansão e Ars se depara com seu pai treinando, já que ele sabia que a guerra estava se aproximando, e Raven questiona se Ars iria para a cidade novamente, e Ars confirma, já que queria procurar mais pessoas talentosas, e Raven pede que ele busque alguém que seja bom com magia, porque seria algo crucial na guerra, já que ele não conseguiu usar
usá-la, e nenhum dos seus servos que usava magia era muito habilidoso com ela. E Ars se recorda que uma vez seu pai pediu que ele inserisse umas bolinhas vermelhas com um líquido vermelho em um dispositivo e recitasse o encantamento, mas depois daquele dia ele nunca mais o deixou tentar novamente, então talvez ele também seja péssimo com magia. Mas agora Ars e Rietes partem para a cidade do castelo Kanahi para encontrarem novas pessoas. E ao chegarem na cidade, Rietes diz que eles tinham uma população de 50 mil pessoas, que era 50 vezes maior que Lamberg. E ele explica que este era o distrito de Kanahi, onde a família Pires, que governava o distrito, morava, deixando Ars impressionado. E ele nota que as pessoas nesse lugar pareciam ter muito dinheiro e admite que queria dar essa vida para as pessoas de Lamberg algum dia. E Rietes acreditava que eles poderiam encontrar alguém talentoso, já que tinham tantas pessoas. Então Ars começa a usar sua avaliação, mas não encontra ninguém promissor. Enquanto pensava que os talentos de uma pessoa consistiam em valores e aptidões e aparentemente eram o resultado da multiplicação das duas coisas, ou seja, não importava se o status tinha números altos, sem a aptidão correta não iria valer de muita coisa. E enquanto andavam, Ars se depara com o outro lado de Kanahi, onde várias pessoas estavam em situação precária, e Rietes diz que sempre haviam pessoas como eles, onde tinha gente bem sucedida, e talvez a própria prosperidade traga essa desigualdade. E já sabia o que Ars queria dizer, já que ele mesmo foi salvo pelo garoto, e por isso o que iria dizer doía bastante, mas infelizmente não tinha nada que eles possam fazer no momento, o que Ars concorda, afinal não tinha o poder de salvar essas pessoas. E admite que antes achou que essa cidade era maravilhosa, porém uma cidade realmente boa seria aquela que até mesmo os menos afortunados viviam de forma decente. Apesar de ser ingenuidade de sua parte, esse seria o tipo de domínio que ele queria criar e desejava que tivesse alguém entre eles com algum potencial, o que deixa Rietes orgulhoso por poder servi-lo. Enquanto isso, alguém os observava. Mas agora os dois vão até o mercado, onde um homem tentava vender ovos de dragão para Ars, que entra em frenesi ao pensar como seria ter um dragão como pet. Mas Rietes entra em ação e aponta uma faca pro homem, enquanto questionava se ele tinha alguma noção do que estava fazendo ao vender algo falso para ele, deixando o clima pesado, enquanto Ars pedia para ele ter calma. Mas Rietes continuava falando que os negócios com o continente norte foram congelados no ano passado, e além disso, os ovos de dragão só eclodiam em altas temperaturas, então com certeza deveriam ser ovos de lagartixa gigante da região de Ansel, deixando o homem desesperado com esse cara doido que dizia que ia tirar sua vida por tentar humilhar Ars, mas o garoto finalmente consegue contê-lo, e Rietes pede perdão por ter se exaltado, mas Ars o agradece por ter o ajudado, enquanto se perguntava se ele iria agir desta forma toda vez que tentassem enganá-lo. Então com certeza ele iria precisar estudar mais para evitar que se repita. E depois disso os dois continuam as buscas, mas Ars se enche com comida da feira. Ele até decide comprar alguns docinhos, mas alguém esbarra nele e Rietes nota que roubaram sua carteira. Então os dois começam a correr atrás da pessoa encapuzada e Rietes consegue tirar o capuz da pessoa, revelando uma menina de cabelo azul. Eles a perseguem até um beco, onde 3 homens a cercam e dizem que um lixo como ela precisava de muita coragem para tentar fugir deles. Então começam a bater na menina, mas Ars manda eles pararem, já que era errado bater em uma pobre garota. E os homens vão pra cima dele, mas Rietes dá uma bela surra nos 3 que fogem correndo, enquanto diziam que isso não iria ficar assim. E depois disso, Ars pergunta se a menina estava bem e usa sua avaliação e descobre que seus status seriam liderança 65 de 92, proeza 93 de 114, diplomacia 31 de 40, e todas as suas outras habilidades eram um rank D, porém sua habilidade de magia seria de rank S, deixando Ars em frenesi, porque seus números eram excelentes e mesmo sendo adolescente, o seu nível de proeza era quase igual ao de seu pai, e provavelmente ela seria muito boa em combate apenas com magia. Mas Rietes interrompe seus pensamentos e pede a carteira do garoto de volta, e Ars pergunta se ela não queria se tornar sua serva,
observa, deixando Riet surpreso, já que ela era uma ladra. Porém, Ars o avisa que ela possuía um incrível talento pra magia e nunca tinha visto alguém com tanto potencial assim, e a garota manda ele parar de falar besteira, já que preferia perder a vida do que servir um moleque como ele, deixando Ars em choque, enquanto ela dizia que tinham coisas que as pessoas simplesmente não queriam, mas Ars insiste e pede que ela o empreste seu poder, já que tinha um enorme talento pra magia, e Ars tenta convencê-la, pois se virasse sua serva, ela receberia um salário e ganharia comida, e poderia ter uma vida muito melhor, mas a menina diz que ele falava como um burguesinho e questiona o motivo dos nobres como ele apenas os olharem por cima, vivendo suas vidas luxuosas e acreditando que mereciam seus privilégios, e pergunta se alguma vez ele já fez algo realmente significativo ou se apenas teve um bom berço, e por isso os olhavam como se fossem muito superiores, e ela não tinha nenhum interesse em virar uma ferramenta só pra ter uma vida boa, mas Ars diz que ele não era assim e um dia queria criar uma cidade onde as pessoas como ela poderiam viver tranquilamente, e por isso precisava de sua ajuda, e a menina questiona quando seria esse um dia, afinal, ele tem uma boa vida e provavelmente não sabia, mas as pessoas como eles viviam seus dias nos becos, passando calor e frio sem saber quando iriam comer novamente, e não poderiam esperar esse um dia, e com certeza, ele apenas queria contratá-la para parecer uma boa pessoa, então não iria acompanhá-lo para sua autossatisfação, e Riet diz que entendia que eles estavam sofrendo, mas de qualquer forma, não justificava seus furtos, então deveria devolver a carteira de Ars, e a garota o devolve, já que afinal, ele tinha a salvo e não queria dever nada a ninguém, e Ars acaba notando as marcas no corpo da menina e pergunta quem eram aquelas pessoas, então a menina responde que seriam lacaios de um comerciante de pessoas, já que ela foi vendida para esses caras quando foi pega no armazém de comida de um nobre, mas ela conseguiu dar um jeito de fugir, mas eles a perseguiram, afinal eles achavam que poderiam conseguir vendê-la por um bom dinheiro, afinal ela era muito bonita, o que era meio duvidoso da parte de Ars e Riet, mas continuando, Ars questiona o motivo dela não ter saído da cidade, e a menina responde que não podia fazer isso, e algumas crianças chegam preocupados com ela, deixando os dois curiosos, enquanto ela dizia que eles eram como ela e eram órfãos, que precisavam se virar nas ruas e não poderia largá-los para fugir sozinha, fazendo Ars admitir que não poderia recrutá-la, e ele acaba dando sua carteira pra menina, que admite que ele era esquisitão enquanto ia embora com as crianças, enquanto os dois ficavam a olhando, e Ars dizia que não poderia levá-la com ele. E durante a noite, Ars fica pensativo e Riet vai até o garoto e diz que estava em uma situação semelhante à dela, e entendia o que ela estava sentindo, já que esse mundo não era gentil com quem estava no nível baixo, e provavelmente ela deve ter passado por péssimas situações com os nobres, e por isso os via como alguém ruim, mas Ars era diferente, e Riet sabia disso mais do que qualquer outra pessoa, mas Ars admite que em algum momento esse privilégio pareceu algo natural para ele, e por isso não era de se impressionar que ela tenha ficado irritada com ele, mas ele realmente queria criar uma boa cidade e talvez não tenha pensado direito nisso, já que o que ela tinha o dito era certo, e sua fala é interrompida ao notar os órfãos correndo enquanto procuravam por Charlotte, a menina de mais cedo, então os dois descem até eles, e as crianças avisam que tinham pego a garota. Vamos voltar um pouco no tempo, quando Charlotte se perguntava quando tinha sido a última vez que tinha chorado, e talvez tenha sido quando percebeu que não tinha paz, ou quando notou que jamais seria tratada como gente, mas na verdade ela não se lembrava e se questiona o motivo de ter nascido. A garota é levada até o mercador, onde os homens começam a bater nela enquanto reclamavam que ela não chorava, mas o mercador manda eles não baterem em seu rosto, afinal ela já tinha um comprador e seria um problema se eles deixassem aquele cara de mau humor, e um dos caras nota a bolsa de moedas da garota que tenta pegar de volta, mas eles a derrubam porque não iriam deixá-la fugir novamente, enquanto Charlotte se lembrava das crianças, mas o mercador diz que não iria adiantar fugir novamente, já que apenas iria retornar para sua vidinha miserável, e devia apenas aceitar que tinha perdido, e se for para odiar alguém, que seja seus próprios pais. Mas todos são surpreendidos quando Riet destrói a porta com um dos malfeitores
opositores e eles o reconhecem. Mas Rietes dá uma bela surra nos bandidos e o mercador pede que eles parem enquanto Ars ia até a menina e perguntava se ela estava bem, deixando Charlotte confusa sobre o que eles estavam fazendo ali. E Ars chama o mercador pelo nome, Albert Carnier, que fica curioso sobre como essa criança sabia seu nome e percebe que na verdade ele era um nobre por conta de suas roupas, e Ars manda ele soltar a menina imediatamente. Mas Albert questiona o porquê faria isso, afinal ela não passava de uma mercadoria que os próprios nobres compravam em segredo, e Charlotte pede que o garoto não se meta nisso, já que nem a conhecia. Mas Ars diz que tinha algo que o incomodava desde que a conheceu e admite que esteve se perguntando esse tempo todo porque seus olhos pareciam tão vazios, mas acabou percebendo que sua ambição era apenas e explica que a ambição reagia à esperança e os sonhos pessoais e podia indicar uma tendência a atrair ou coagir os outros, mas também representava o desejo de melhoria e a tenacidade, além de esperança no futuro. E o dela era apenas o que mostrava que ela tinha desistido de seu futuro, e questiona se eles podiam imaginar algo mais triste do que isso. Mas o mercador apenas dá risada porque ela não passava de uma mera mercadoria que jamais teria um futuro, o que deixa Ars irritado, porque o trabalho de um adulto era proteger o futuro das crianças, e questiona como ele tinha coragem de roubar o dela e ainda rir disto, já que ela que deveria decidir o que queria ser e não eles, fazendo Charlotte se lembrar de seu passado e novamente se pergunta quando tinha chorado pela primeira vez, o que não se lembrava, já que chorar não ajudava em nada e muito menos na sobrevivência, e admite que desistiu de seus sonhos primeiro, afinal os destinos eram decididos no momento do nascimento, e aqueles olhares maldosos e abuso verbal e físico trancaram seu coração e a impediu que eles a machucassem. Afinal, as lágrimas eram pros fracos e a fraqueza significava a perca da vida, então ela apenas devia se concentrar em ser forte e sobreviver. Mas o que ela realmente queria saber era o porquê estava chorando agora. Mas o mercador perde a paciência e ordena que acabem com eles, e Charlotte pede que eles fujam, mas Ars diz que estava tudo bem e pede que ela aguarde mais um pouco, porque Rietes iria cuidar disso, e claro que ele começa o combate e enfrenta todos sem nenhuma dificuldade, enquanto questionava se essa escória tinha percebido o que fizeram e o preço por irritar o mestre Ars seria suas vidas, e os capangas tentam resistir, mas Rietes era mais forte e nem mesmo a magia foi capaz de pará-lo, fazendo Albert perceber que ele era um monstro e deixando Charlotte impressionada. E como o mercador se vê sem saída, ele chama o seu homem mais forte, que era enorme e também era o antigo capitão da infantaria do exército de Canarre, mas acabou sendo expulso por mau comportamento, deixando Charlotte aflita, mas Ars diz que ela não precisava se preocupar, e o homem parte pra cima de Rietes, que desvia de seu golpe, afinal ele era muito lento, e deixa o homem apavorado, enquanto Ars dizia que os talentos de Rietes estavam em outro nível, e Rietes acaba com o grandão e faz Charlotte se perguntar quem eles seriam. E Albert volta a ficar apavorado e questiona se eles tinham noção do que tinham feito, já que o chefe do distrito de Canarre aprovava esse tipo de comércio, o que Ars já sabia, e por esse motivo estava como cliente e iria comprar a garota. Mas o mercador manda ele parar de ser ridículo, já que isso não compensava pelo resto, e Rietes diz que esse tipo de comércio era baseado na confiança, o que ele devia saber melhor que ninguém, e avisa que eles eram capazes de levar a garota independente do que ele tente, mas isso iria arruinar sua reputação, já que teria permitido que a mercadoria de um comprador fosse roubada. Então seria melhor ele dar o pretexto de que alguém ofereceu um valor melhor, e caso recuse essa oferta, eles seriam forçados a fazer o que fosse necessário para garantir a própria segurança, deixando ele sem saída a não ser concordar com os dois, e Ars fica feliz por tudo ter funcionado como Rietes tinha planejado, então eles vão até a garota, e Ars a chama para retornarem para casa, afinal seus amigos estavam a aguardando, e a garota concorda, mas antes queria ir em um lugar primeiro. Então eles começam a subir uma montanha, deixando Ars exausto, mas finalmente chegam no lugar secreto da garota, que dava para ver a cidade inteira, e onde todos os problemas que ela enfrentava pareciam tão pequenos, e por isso vinha nesse lugar de vez em quando apenas para apreciar a vista, e Ars pergunta o motivo dela ter compartilhado com ele, e ela admite que começou a se perguntar por que ele queria construir uma cidade
cidade onde até pessoas como ela pudessem sobreviver. E Ars responde que gostava de criança, o que deixa ela confusa, afinal ele era uma criança. Então ele explica que quando você se sentia cansado ou esgotado, o sorriso de uma criança era capaz de animá-los. E talvez seja por elas serem cheias de esperança, e se lembra de algumas crianças falando sobre seus sonhos. E diz que ter esperança significava estar animado com o que o futuro iria trazer, e o entusiasmo tinha um grande poder, e acreditava que isso também contagiava os adultos e todos ficavam animados com o futuro. E o entusiasmo era o que fazia de uma cidade um lugar melhor. E isso era parte do motivo pelo qual ele queria criar uma cidade onde as crianças podiam ter esperança, o que era o trabalho dos adultos e a responsabilidade dos que governavam. E por isso iria criar uma cidade onde eles possam ter uma vida estável e cheia de esperança. Mas acaba ficando envergonhado pelo que tinha dito, e Charlotte diz que iria ser sua serva, deixando Ars surpreso, e ele pergunta sobre as crianças. E Charlotte responde que era exatamente por isso, já que queria que eles também tenham o tipo de futuro que ele estava falando. Mas Rietz interrompe esse momento fofo e diz que antes queria confirmar seus talentos com esse item mágico que encontrou no chão da casa que visitaram e que acabou pegando emprestado, e pede que ela tente usar magia, e não estava fazendo isso por dúvida de Ars, mas apenas queria ver por ele mesmo se ela realmente tinha o dom para considerá-la uma companheira assim que ver o que ela era capaz de fazer. O que Charlotte diz que fazia sentido, mas ela realmente nunca tinha usado magia antes. Então Rietz explica algumas coisas para ela, enquanto Ars pensava que não sabia muito sobre isso, mas nunca tinha visto alguém com aptidão rank S, e se pergunta quanto poder ela teria. E Charlotte invoca sua primeira magia de fogo, criando uma mega explosão no céu, onde todos ficam impressionados. Até mesmo as pessoas da cidade e castelo se perguntavam o que tinha sido aquilo. E Ars diz que era incrível, enquanto Rietz estava de boca aberta e reconhecia sua habilidade. Charlotte decide perguntar se, como serva, ela teria direito a quarto e alimentação, e Ars confirma, e além disso, ela também iria receber um salário mensal que ela pede para ele enviar para ajudar as crianças que teriam dificuldade de sobreviver sem ela, que apenas precisava de um lugar para dormir e comida, e Ars promete que iria fazer isso, e estava ansioso para ver como seria o futuro dela, que se ajoelha e promete que faria tudo que puder para tornar o sonho dele realidade. Mas Ars pede que ela não seja tão formal, o que deixa a menina feliz, afinal ela não sabia essas palavras difíceis. E agora Ars decide retornar para casa, já que tinha terminado a missão, e além disso estavam sem nenhum dinheiro. E Charlotte pede desculpas por ter pego seu dinheiro, além de agradecê-lo por ter a salvo. Mas Ars diz que não tinha problema e começa a ir embora com um sorriso no rosto, enquanto Charlotte admitia que nunca pensou que iria servir a alguém mais novo que ela. E além disso, ela estava ansiosa para ver como seria o futuro dele. E em seguida ela se despede das crianças, enquanto Ars pensava que tinha conseguido dois aliados confiáveis, e com certeza a família Lovent se tornou mais poderosa. Mas ele estava começando a sentir a pressão agora que estava cercado por pessoas incríveis. Mas como líder deles, ele era completamente comum, e se pergunta se realmente poderia fazer isso, já que se estragasse tudo, ele estaria traindo as esperanças que eles tinham sobre ele. Mas de qualquer forma, ele tinha feito uma promessa e iria fazer tudo para construir uma ótima cidade. E no caminho, Rietz diz que Charlotte precisava aprender boas maneiras e fala básica para acompanhar Ars nas refeições, o que ela achava impossível, então chama Ars para tirar uma sonequinha. Mas finalmente eles chegam em casa, onde seu pai diz que era inaceitável, já que o campo de batalha era muito perigoso para uma mulher. E Ars pede que Charlotte mostre aquilo pro seu pai, e com aquele mega disparo de fogo, o pai de Ars muda completamente de ideia, afinal estava muito feliz em tê-la com eles. E no ano de 206, Ars encontra seu pai, que acabara de retornar de uma batalha, já que as disputas de território têm aumentado nesses 3 anos. E Raven foi enviado diversas vezes para proteger as terras, mas felizmente os ânimos das tropas estavam elevados, e Raven estava feliz pela batalha ter sido fácil, por conta da jovem Charlotte, que se desenvolveu muito nesse tempo e parecia um cometa no campo de batalha, e se tornou temida como a maga mais forte, recebeu o título de Princesa das Chamas de Lovent, e graças a ela o grupo de magos agora era o orgulho da casa Lovent, junto à infantaria de Raven. E Ars nunca imaginou que a adição de
de um grande talento pudesse mudar tanto as coisas, e além disso, agora Ars possuía um irmão e irmã mais novos que se chamavam Krietz e Rain, e Ars esperava que eles sejam cruciais para o futuro da família Lovent, mas Rietz vai até Ars o avisar sobre uma nova família de caçadores que tinha se mudado para a floresta de Lamberg, e dois dos irmãos eram altos e fortes e pareciam ser talentosos. E mais tarde, Ars e Rietz decidem visitar a família de caçadores, mas Charlotte se oferece para ir como sua guarda e reclama que o cavalo era muito lento, mas Rietz diz que isso era culpa dela, que não sabia montar e estava sendo um peso, mas ela responde que isso era mentira, afinal ela e Ars juntos não davam o peso de um adulto. E os dois começam uma pequena discussão sobre quem poderia proteger melhor o mestre Ars, mas eles são interrompidos por um animal correndo, mas uma flecha o atinge e os dois irmãos caçadores aparecem e pedem desculpa por não ter os visto, mas então Ars usa sua habilidade e descobre que eles eram os irmãos que estavam falando e tinham bons números de proeza, que seriam 67 e 65, e enquanto as suas aptidões, Gatus tinha potencial a infantaria e Marcos em arquearia, e Ars diz que tinha um pedido para fazer a eles, que o levam para casa onde servem um banquete com a carne que tinham acabado de caçar, e era deliciosa apesar desse animal ser rápido, e o pai dos rapazes perguntam qual era o assunto que o filho do Senhor das Terras queria tratar com eles, e Ars vai direto ao assunto, já que gostaria que Gatus e Marcos se tornassem soldados da família, deixando eles empolgados porque esse sempre foi o sonho dos rapazes, e o pai deles diz que Ars era muito mais maduro que seu outro filho, Rosel, mesmo não tendo muita diferença de idade, e Ars pergunta sobre esse outro filho, e o homem diz que ele não se comparava a seus irmãos em termos de habilidade, e Ars pergunta onde ele estaria, e Charlotte pergunta se seria aquele que carregava o pão, e o pai do menino pede que ele ao menos cumprimente o filho do senhor do território, mas o menino parecia muito tímido, mas quando Ars usa sua habilidade nele, ele descobre que o garoto possuía liderança 35 de 88, inventividade 45 de 109, diplomacia 32 de 95, além de infantaria e cavalaria rank D, magia C, e ser um construtor e ferreiro rank A, e como naval era de rank C, e aéreo A, mas como estrategista ele tinha rank S, deixando Ars impressionado. Ele até o compara com Kuroda Kanbei, um estrategista lendário, e duvidava que iria encontrar um estrategista que se comparasse a esse garoto, e enquanto estava em frenesi, Ars dizia que também queria o garoto como seu servo, deixando todos surpresos, enquanto o pai dele dizia que não deveria, já que o menino apenas o causaria problemas, e Ars responde que isso jamais aconteceria e pergunta se Rosel gostaria de se juntar a eles, porque acreditava que ele era muito talentoso, mas os olhos de Rosel começam a lacrimejar enquanto ele perguntava se isso significava que ele tinha que lutar, e com uma visão distorcida ele imagina os três dizendo que se o levarem ele seria deles e poderiam o usar até virar pó. Então o menino começa a chorar e nega sua oferta porque com certeza iria perder a vida, então se tranca no quarto, o que não surpreende Rietz, que sentia que já tinha visto uma rejeição assim antes, e o pai do garoto pede desculpas porque seria improvável que ele aceite sua proposta, já que era bastante frágil e tímido, ao contrário de seus irmãos, e tinha ficado retraído depois de sua mãe ter falecido há 2 anos, e na sua idade o filho de um caçador já devia estar cortando lenha e treinando com um arco, e mesmo assim ele lutaria apenas para sobreviver, então apenas causaria problemas para eles, mas Ars diz que os talentos de Rosel não eram para ser de um soldado, assim como seus irmãos, e na verdade seriam talentos mentais de um estrategista. Ele acreditava que sua inteligência seria vital para eles e decide falar com o menino, que estava lendo um livro, mas fica com medo quando Ars entra no quarto, mas Ars pede desculpas por ter o assustado e pelo que tinha dito, e pergunta se ele gostava de livros, e o menino confirma, apesar deste ser o único livro que eles tinham, e sua mãe o lia para ele o tempo todo, e ele admite que era horrível em tudo, mas quando estava lendo ele esquecia todas as coisas ruins ao seu redor. Então Ars pergunta se ele gostaria de visitar a biblioteca de sua casa, que tinha muitos livros e poderia levar quantos quisesse, mas o menino nega, porque assim que pegar os livros ele iria forçá-lo a fazer o que quisesse, mas Ars nega,
nada, porque apenas achou que ele poderia gostar, já que adorava livros. Então o menino decide aceitar, mas apenas se seus irmãos forem juntos. E ao chegar na casa, eles ficam maravilhados com o tamanho daquele lugar, e Ars pede que Charlotte, a chefe dos magos, mostre o quartel aos irmãos, que acham incrível ela ser a comandante e deixam o menino sozinho, mas Ars o leva até a biblioteca, deixando Russell maravilhado e pede que Yates cuide dele enquanto fazia sua lição. Mas Ars acaba adormecendo e corre até a biblioteca na esperança deles ainda não terem ido embora. E ao entrar, ele se depara com Yates, que diz que o menino tinha lido uma quantidade enorme de livros e acabou adormecendo, e admite que estava surpreso por ele aprender de imediato as palavras que não conhecia e era capaz de raciocinar para aprofundar sua compreensão. E quando Ars usa sua habilidade nele, ele fica impressionado por sua inventibilidade estar disparando, e agora estava no nível 56 em poucas horas. E os irmãos do garoto o chamam para irem e se deparam com ele dormindo e com um sorriso perguntam como ele poderia achar graça nisso, já que nem sabia ler, o que chama a atenção de Ars. E eles explicam que apenas a mãe deles sabia ler, já que como caçadores, eles não precisavam disso. E quando o menino acorda, Ars pergunta como ele tinha aprendido a ler. E Russell conta que se lembrou de sua mãe lendo para ele quando era pequeno e tentou combinar o que ela dizia com as palavras da página e eventualmente conseguiu ler, deixando seus irmãos impressionados, porque ele tinha apenas 3 anos naquela época, mas Russell diz que se lembrava da maior parte dos acontecimentos desde seu nascimento, o que era impressionante. E Ars pensa que não poderia deixar um talento como o dele ser desperdiçado, e mais tarde ele se pergunta como mostrar à família do garoto que seus talentos eram reais. Então Yates sugere que se ele mostrasse a eles que tinham outra maneira de caçar sem o arco, talvez ele consiga mais confiança. Então Ars encontra os 3 irmãos e diz que sabia que o arco era o principal método de caça deles, mas a caça com armadilha também era popular em outros continentes. E Russell diz que já tinha lido sobre isso, e seu irmão diz que o problema era que esses animais eram rápidos e inteligentes e o arco era a melhor maneira, mas Ars diz que a força e resistência não eram as únicas armas de alguém, e a arma de Russell seria seu cérebro, e se usá-lo para criar uma armadilha, ele tinha certeza que seu pai iria reconhecê-lo. Mas Russell ainda estava inseguro, então seus irmãos tentam encorajá-lo, já que iriam fazer tudo o que pudessem para ajudá-lo, afinal queriam que ele surpreenda a todos. E graças a isso, Russell decide tentar, e seu pai se pergunta o que era esse negócio enorme, e os irmãos pedem que ele olhe dentro, deixando o homem surpreso porque estava cheio de animais. E eles perguntam se ele não achava que essa armadilha que Russell criou não era incrível, e o menino explica que pensou nisso há um tempo, e caso seus irmãos realizem o sonho de se tornarem soldados, o seu pai teria que caçar sozinho, e leu em um livro que essas criaturas tinham a tendência a atacarem coisas amarelas, então usou uma tinta para atraí-los, mas isso não era tudo, já que ele leu em outro livro que os bebês e mães que amamentavam não gostavam de ervas, e por isso ele as pendurou do lado de fora para mantê-los afastados, mas caso os bebês acabem entrando na armadilha, eles poderiam sair pelas pequenas aberturas que tinha criado, e fez isso porque pensou que seu pai iria preferir manter o equilíbrio da natureza, já que apesar deles reproduzirem rápido, eles poderiam parar de nascer nesta área se focassem os jovens. E os irmãos perguntam se o pai não achou que Russell era incrível por fazer uma armadilha tão brilhante, ele tinha que admitir o seu talento, mas o pai pergunta se os 2 irmãos partiriam no dia seguinte, e eles confirmam, e ele pede que eles levem Russell junto, já que o menino devia sair de casa, e pede para Ars cuidar de Russell, e os irmãos perguntam o motivo dele estar fazendo isso, mas o homem apenas implora que eles façam isso e dá as costas para eles, deixando Russell triste, enquanto dizia que sabia que o pai o odiava, e Ars pergunta para onde ele estava indo, e o menino responde que ele tinha mandado ele sair de casa, então não podia ficar com ele, e por isso ficaria com Ars de agora em diante, mas Ars nega e manda ele retornar para casa, porque tinha certeza que seu pai tinha os seus motivos. E naquela noite, Russell pensava
sobre sua mãe, que começou a ficar doente depois de seu nascimento. E com certeza seu pai o odiava porque ele era a razão pela qual a mamãe tinha falecido, e todos deviam pensar isso. E por esse motivo tinha se trancado no quarto no aniversário de seu falecimento. E além de ter sido o motivo de seu falecimento, ele nem conseguia ajudar sua família. E se for assim, ele preferia nem ter nascido, mas Russell escuta seu pai e irmãos no telhado preocupados para não acordarem o garoto. E seus irmãos agradeciam o pai por ter os criado e prometem o deixar orgulhoso, mas o homem pede que eles digam isso à mãe que os deu à luz. E eles perguntam por que ele tinha falado daquele jeito com Russell, já que aquela armadilha era incrível. E ele trabalhou duro para ajudá-lo, e o pai responde que sabia disso, mas o garoto devia odiá-lo por não conseguir ver seu talento e, na verdade, estava tão focado no que ele não podia fazer que acabou sendo muito duro com ele, o que o tornou um fracasso como pai, e por isso queria que Russell passe o resto da vida em um lugar onde seu talento possa brilhar, porque ele era gentil, assim como a sua mãe era, e ficou mais preocupado com ele do que com os próprios talentos, e a única maneira de fazê-lo ir embora seria fazendo ele o odiar e ficar ressentido, e apenas dessa forma poderia reverter o que tinha causado a ele. E enquanto chorava, ele pedia a seus filhos que apoiem o irmão como ele não tinha conseguido, afinal ele era seu filho precioso, assim como os dois. E no dia seguinte, Charles vem acompanhá-los e o homem pede que ele cuide bem de seus meninos que estavam prontos, mas Russell diz que também iria, deixando todos surpresos. Enquanto ele passava direto pelo pai sem falar nada, e Ars diz que se ele for, iria passar um tempo sem vê-lo, e o garoto diz que estava tudo bem, então seu pai vai cortar lenha. Mas o menino diz que jamais poderia odiá-lo, deixando o pai surpreso, enquanto ele continuava falando que era fraco e péssimo como caçador e não poderia ser útil em casa, mas iria para casa de Ars para estudar e aprender várias coisas novas para ser útil para a vila, e se esforçaria para fazer armadilhas melhores, e pergunta se quando esse momento chegasse eles poderiam morar juntos novamente. E enquanto chorava, o pai dizia que sim, e iria estar o esperando e poderia retornar sempre que se sentisse sozinho. E seus irmãos agradecem Ars por permitir que Russell fosse com eles, e Ars responde que pra ele tanto fazia se ele iria ser seu servo ou não, e era verdade que ele tinha um talento incrível, mas ele realmente adoraria tê-lo com ele. Mas deixando tudo isso de lado, ele era importante pra Ars como seu povo, e ver o vínculo dos dois restaurado o deixava verdadeiramente feliz, e agora Ars estava contando com todos eles. E após um tempo, o pai de Ars ficou doente, e Ars se ofereceu para liderar a próxima incursão, mas Raven negou seu pedido, já que a situação ficou muito complicada após o falecimento do governante de Misian há um ano atrás, que nomeou como seu sucessor o seu filho mais novo e deixou isso em seu testamento. Porém, o filho mais velho alegou que ele tinha falsificado o documento, e mesmo sendo pouco promissor, ele conseguiu fazer seu nome em batalhas, e alguns servos começaram a acreditar que ele devia herdar o trono, o que acabou dividindo Misian. E por conta disso, a província vizinha decidiu se tornar mais ofensiva, e Ars tinha certeza que deveria participar das batalhas. Mas enquanto isso, a carruagem se aproximava de Lamberg e alguém reclamava da chuva, mas uma menina acreditava que os céus estavam ao seu lado. E voltamos até Raven, que avisa que tinha um assunto mais urgente que Ars deveria tratar, deixando o garoto confuso, e Raven fala que seria o seu noivado, deixando Ars ainda mais confuso. Ele questiona quando isso tinha sido arranjado, e seu pai responde que não se lembrava e talvez não tenham contado, mas de toda forma ele recebeu essa carta, que entrega pra Ars, que corre até seus companheiros porque tinha recebido uma carta de sua noiva, deixando todos surpresos, mas até ele tinha acabado de descobrir que tinha uma noiva, e uma das empregadas vai até ele e avisa que uma visita estava afirmando ser sua
sua noiva, deixando o garoto ainda mais aflito. Mas bora deixando aquela inscrição e curtida, além de comentar bastante pra chegar na nossa meta de 25 mil inscritos. Confesso que o meu verdadeiro sonho é chegar nos 100 mil inscritos, porque eu sempre quis aquela placa de 100 mil, sabe? E eu também queria agradecer muito vocês, porque, pô, 24 mil inscritos não é fácil não, hein? Muito obrigado mesmo a cada inscrito aí, que sempre ajuda a gente, ao pessoal que fica aí no comentário, principalmente ao Biel, Samuel, o Igor. Se eu esqueci de alguém, eu peço desculpas também. Mas é isso, pessoal, muito obrigado e bora pro vídeo, né? Ars aguarda a garota ansiosamente e se pergunta que tipo de pessoa ela seria, e a menina se apresenta como Lícia Playde, que estava feliz em conhecê-lo, deixando Ars envergonhado, mas ele usa sua avaliação e fica surpreso por ela ser tão bonita, além de possuir diplomacia nível 77 de 100 e sua ambição ser nível 80, o que a tornava assustadora. Ele se pergunta por que sua ambição era tão alta, mesmo parecendo ser tão doce e gentil, mas talvez isso seja uma atuação para causar uma boa impressão e assim dominar sua família, já que agora ele era o único capaz de impedir seus planos malignos. E a menina pergunta se tinha algo em seu rosto e seu mordomo salva Ars, ao dizer que com certeza ele estava pasmo por sua beleza, e Ars decide mostrar a propriedade para ela. Mas Rietes passa correndo para arrumar algumas coisas, deixando o mordomo surpreso por eles terem um mau cano, mas Lícia o repreende e questiona se ele nunca tinha ouvido falar sobre Rietes, e suas façanhas no campo de batalha chegaram até mesmo em suas terras, e ele não poderia falar mal dele, então o mordomo pede desculpas, e Ars observa a garota, que recebe um buquê das empregadas. A menina admira a mansão, mas agora os dois vão comer e Lícia diz que a carne era uma delícia, fazendo Ars abaixar a guarda. Ele começa a falar que eles usaram um método chamado armadilha para pegar essa criatura, e a menina sorri ao avisá-lo que ele tinha molho na boca, deixando o menino envergonhado enquanto pensava que suas habilidades de comunicação eram nulas, mas mesmo assim ela mantinha a conversa e era ótima de comunicação, além de ser perspicaz e ter uma etiqueta magnífica, mas acima de tudo isso ela era linda, e se não fosse sua habilidade de avaliação ele estaria na palma de sua mão. Mas Lícia conta que passou por Lamberg durante o caminho e parecia ser um lugar maravilhoso, e Ars a agradece e diz que se o tempo estivesse melhor ele mesmo mostraria a cidade para ela, e responde que ele não precisava se preocupar com isso, e a chuva finalmente para, deixando Ars impressionado. Ele até questiona se ela tinha habilidades de manipular o tempo, mas ela responde que apenas viu o movimento das nuvens pela carruagem e sabia que a chuva iria passar, mas enquanto isso, Charlotte e Russell os observavam, e o garoto diz que a menina era muito bonita e bem educada, o que era assustador, e Charlotte elogia os seus instintos, afinal aquela garota tinha cheiro de perigo. E em seguida, Ars e Lícia vão até a cidade, onde duas mulheres os cumprimentam, e ele apresenta Lícia como sua noiva, deixando elas contentes, apesar de Ars pensar que não poderia dizer que ela possa ser uma ameaça ao domínio, mas eles acabam escutando uma discussão e Ars vai até o lugar, onde uma mulher explica que eles estavam brigando por conta de um pedido de pedras mágicas, já que o fabricante de móveis encomendou pedras mágicas de fogo, mas o comerciante trouxe pedras mágicas de som. E Ars pensa que como próximo senhor das terras ele deveria resolver isso, mas se falhasse, Lícia iria pensar que ele era um incompetente e Lamberg seria dela, o que ele não podia deixar acontecer. Mas Charlotte acaba chegando e diz que iria parar essa briga com sua magia, mas Lícia pede que ela não faça isso, e reconhece a famosa maga Charlotte e admite que era sua fã, fazendo Charlotte abaixar a guarda completamente, mas em seguida ela vai até Ars e pergunta se ele deixaria ela lidar com essa situação, e se conseguisse, ele poderia fazer um favor a ela. Então a menina pede licença aos comerciantes e diz que essas caras de bravo estragavam a beleza que eles possuíam, e ela se apresenta como a noiva de Ars, deixando os dois contentes pelo garoto estar crescendo, e até param de brigar, e a menina continua falando que ouviu sobre o problema das pedras mágicas do som, então pergunta se o comerciante poderia vendê-las para a casa Plate, já que eles não conseguiam extrair esse tipo de pedra mágica em seu território e estava disposta a oferecer um valor a mais por elas. E sobre o problema das pedras mágicas de fogo, o seu território possuía um vulcão onde extraíam muitas delas, e como eram abundantes, eles poderiam vendê-las por um valor
valor melhor e pergunta o que eles tinham achado. Afinal, foi o que Ars sugeriu, deixando os comerciantes empolgados por ele estar disposto a ajudá-los em problemas tão pequenos. E Ars agradece Lícia por ter o ajudado e pensa que sua diplomacia com certeza era incrível. E mais tarde, enquanto retornavam, Lícia segurava um potinho e Charlotte estava incomodada por ela ter se saído bem com a discussão, mas ainda não a aceitava, o que deixa Ars confuso. Enquanto a menina ia embora, mas Lícia pergunta se Ars poderia atender o favor que ela tinha mencionado, deixando Ars aflito, e finalmente a menina pergunta que tipo de pessoa ele gostava, o que deixa Ars sem entender nada porque não sabia o que ela estava buscando, e ele pensa que não poderia superá-la já que ela era muito esperta, então teria que enfrentá-la diretamente, e diz que gostava de pessoas que falem o que pensam e não escondam nada dele, o que faz a menina sorrir ao dizer que iria manter isso em mente. E naquela noite, quando Ars foi deitar, ele pensava que não conseguiu descobrir o que Lícia queria, e ao ir pra cama, ele fica surpreso ao ver a garota, que diz que queria ver seu rosto surpreso, deixando Ars envergonhado, enquanto ela falava que ele tinha dito que preferia garotas que falam o que pensam, e por isso veio na esperança de terem uma conversa honesta, e ele pergunta o que ela gostaria de falar, então a menina diz que desejava saber o que ele pensava dela e revela que possuía um talento especial que dizia como as pessoas se sentiam apenas ao olhar para elas, e a emoção que ele sentiu quando a viu pela primeira vez foi de suspeita, o que é compreensível, já que tinham acabado de se conhecerem, mas ela se orgulhava de sua capacidade de deixar as pessoas à vontade com uma conversa rápida. No entanto, tudo que fez pareceu apenas aprofundar suas suspeitas, e no final ele disse que queria saber seus verdadeiros sentimentos, e por isso questiona o que tinha nela, que ele desconfiava, fazendo Ars admitir que sua habilidade de observação era incrível e talvez isso esteja a deixando desconfortável, já que nunca sonhou que alguém seria capaz de ver suas estatísticas e provavelmente ele poderia se esquivar da pergunta, mas decide ser verdadeiro e revela que tinha a capacidade de ver as habilidades, aptidões e nível de ambição da pessoa, e ela possuía um talento incrível para diplomacia e sua ambição era superior ao da maioria das pessoas, o que o fez pensar que suas ações eram calculadas e que ela teria algum motivo oculto, e não sabia se ela acreditava nele, mas a garota responde que acreditava e não duvidava nem um pouco dele. Na verdade, isso explicava tudo sobre seu comportamento, e é verdade que ela tinha ambição. Então Ars pergunta o que ela estava buscando, e a menina diz que a única ambição que uma mulher poderia ter seria que um homem incrível se apaixonasse por ela à primeira vista, deixando os dois envergonhados, enquanto Ars pensava que sua expressão era tão fofa que ele apenas conseguiu admirá-la, mas mesmo assim ela estava certa, já que o melhor caminho para a sobrevivência da filha de um senhor era se casar com um homem poderoso, o que significava que estar noiva de um domínio fraco como o seu devia ser menos que o ideal. Mas a menina sorri porque pela primeira vez sabia exatamente o que ele estava pensando, e é verdade que o território da casa Lovent era bem pequeno, e se ele tivesse provado que era de baixo nível, ela teria feito o que fosse necessário para romper o noivado, mas passar um tempo com ele a fez mudar de ideia e desejava casar com ele, despertando a curiosidade de Ars, já que o seu domínio era pequeno, mas a menina diz que era pequeno por enquanto, afinal ele possuía um grande potencial e os acontecimentos de hoje a fizeram perceber que a casa Lovent iria prosperar no futuro, e Ars diz que era por estar rodeado de pessoas incríveis, que sempre faziam muito por ele, e a menina diz que era exatamente por isso que o povo de Lamberg realmente gostava dele, e quando se apresentou como sua noiva, ela pôde notar que ficaram realmente felizes como se estivessem em seu lugar, e isso a fez perceber que ele era amado por quem era mesmo sem ser calculista, e talvez essa seja a habilidade mais importante de um lorde, e passou a amá-lo tão profundamente quanto o povo de Lamberg, deixando Ars tão envergonhado que ele apenas agradece a garota, que diz que deveria voltar pro quarto, e depois dela sair, Ars se lamenta por sua resposta ridícula, e se pergunta quem responderia obrigado para uma declaração, e aliás, quem imaginaria que sua ambição seria algo tão encantador, e ela nem sequer questionou
questionou sobre sua habilidade de avaliação, mas do lado de fora, Lícia estava extremamente envergonhada, enquanto se perguntava o que tinha na cabeça por entrar furtivamente no quarto de um cavalheiro e ter fugido por puro constrangimento, mas estava feliz porque pela primeira vez conseguiu dizer o que realmente sentia. E no dia seguinte, Lícia retorna para casa enquanto pensava que o mundo da nobreza era horrível e todos mentiam porque não hesitavam em derrubar os outros para garantir sua própria posição ou adquirir mais poder, e sempre odiou sua capacidade de sentir tais sentimentos. Até que durante um casamento ela escutou algumas mulheres falando que a noiva costumava ser de baixa nobreza e agora que casou estava acima delas, e ela percebeu que se um homem forte com poder político se apaixonar por você à primeira vista, você poderia escapar desse mundo terrível de intrigas e conspirações, e quando percebeu isso, ela começou a valorizar essa habilidade que tanto odiou, e depois de ter visto o pior, ela aprendeu a dizer coisas que não queria, e no início não teve interesse em se casar com alguém da casa Lovent. Por não ser grande, sua intenção era apenas causar uma boa impressão e formar um vínculo favorável, mas acabou falhando e o deixou desconfiado, apesar de suas melhores tentativas de conversa e dos repetidos usos de seu sorriso infalível. Mas suas suspeitas apenas se aprofundaram e não conseguia saber o que ele estava pensando, mas na cidade, Ars disse que as ruas de Lamberg não eram boas e devia ser difícil ela andar com esses sapatos. E apesar de responder que estava tudo bem, Ars a trouxe uma pomada que iria ajudá-la caso tenha bolhas. E foi nesse momento que ela percebeu quão gentil ele era e sua bondade ilimitada não estava vinculado à posição ou nobreza. E as pessoas de seu domínio o tratavam como alguém de suas próprias famílias. E esse mundo era tão lindo que a fez desejar fazer parte dele. E agora estava tão encantada por Ars que até o contou como se sentia e ele a aceitou como ela realmente era. Então agradece Deus pelo poder que tinha dado e finalmente sabia como usá-lo, já que Ars era forte e capaz, mas sua gentileza iria lhe causar problemas e por isso queria ficar ao seu lado, porque ela iria esmagar todos que tentassem estragar o belo mundo que ele estava criando. Só digo uma coisa, fé nas malucas. E outra coisinha, o potinho que ela tava segurando na ponte era a pomada. Confesso que eu achei que ela ia mandar o Raven de arrasta pra cima com aquilo, mas continuando. Depois de Lícia ter ido embora, eles começaram a trocar cartas e Ars estava feliz pelas sementes de flores que a deu estarem crescendo e se lembra de quando deu as sementes pra ela. E ela disse que ele ainda não respondeu a sua declaração de amor, mas não precisava responder agora, porque ela iria fazer o seu melhor para que ele se apaixone à primeira vista por ela, porque já tinha decidido se casar com ele. E Ars continua pensando que as guerras têm diminuído e as coisas andavam bem pacíficas, já que a disputa pelo governo de Misian teve uma pausa, o que fez seu pai melhorar um pouco da doença, já que estava menos preocupado com a guerra e queria apresentá-lo a Lícia na próxima vez. E também precisava falar que queria se casar com ela, já que desejava que esses dias de paz durassem pra sempre. Finalizando mais um episódio, muito obrigado que ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!